bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Laravel. Nesta vez a gente vai mostrar como configurar o nosso ambiente de desenvolvimento utilizando o sistema operacional Linux. Vamos lá? Pessoal, olhando um pouquinho aqui na nossa documentação do Laravel, que eu sempre recomendo que todo mundo que quer aprender sobre uma tecnologia, o primeiro passo é dar uma olhada sobre as documentações, na verdade, olhar a documentação da nossa tecnologia para poder entender um pouquinho como funcionam as coisas. Quando a gente vem em Get Started Linux, a gente tem algumas coisas interessantes que a gente tem para trabalhar, ok? Mas a gente não vai falar muito sobre ele, né? Na verdade, a gente vai mostrar todo o processo de configuração e instalação. Para ajudar vocês no processo de instalação, vocês sabem que basicamente para trabalhar com Linux você precisa trabalhar principalmente para instalar, né, as suas ferramentas, os seus recursos, você precisa utilizar o terminal, que no caso é esse recurso aqui que a gente tem aqui que é o nosso terminal, ok? No nosso caso, a gente vai, deixa eu só voltar aqui para nossa raiz. Pronto, eu voltei para minha raiz. E é o seguinte, pessoal, a gente tem algumas coisas interessantes que a gente precisa trabalhar com a configuração. Então, para poder facilitar o nosso processo de instalação, a gente vai disponibilizar para vocês um link aqui embaixo nos comentários, que é um link de uma página do Notion, que eu coloquei todos os comandos que a gente vai utilizar aqui para poder criar a nossa configuração. A gente tem aqui no nosso Notion aqui o Setup Linux Laravel, em que eu mostro o passo a passo de instalação e configuração aqui dos seus elementos, beleza? Vamos lá, então vamos começar o nosso processo de instalação aqui. Basicamente eu vou fazer copia e cola, tá, pessoal? Até porque a gente vai perder muito tempo se a gente ficar digitando aqui coisas, todos os comandos, ok? Então a gente vai fazer um passo a passo. Primeiro passo, pessoal, acesse o seu terminal, né? O terminal vai ser o ambiente que a gente vai utilizar para poder fazer a instalação das nossas ferramentas. Para facilitar, vou fazer o seguinte, vou colocar aqui do lado e puxar aqui para que ele fique aqui desse lado aqui o nosso Notion, ok? Aqui percebo que é um link que foi feito por mim, certo? É um link que eu trago um pouquinho das configurações que você pode utilizar para poder você configurar o Linux no caso do Laravel no Linux, beleza? Então vamos começar, pessoal. O primeiro passo é instalarmos o nosso Apache, né? Então vamos lá. Sudo apt, né? Install Apache 2. Perceba que bem aqui eu coloquei apt-get e aqui eu coloquei apt. Tanto faz porque isso daí é somente o repositório que você vai utilizar, a forma de instalação, na verdade, que você vai fazer. Coloque a sua senha, ok? Nesse caso aqui, eu já tenho o Apache, beleza? Então ele vai, no caso, para mim aqui dizer que eu já tenho instalado ele. O nosso próximo passo é adicionar as permissões do usuário dentro de uma pasta, da nossa pasta HTML, ok? No nosso caso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar e vamos colocar o comando sudo add user. No meu caso aqui é fullstack, né? Então eu vou colocar aqui, no caso é o nome do meu usuário, que no caso é fullstack, aí você vai ter que olhar no seu qual é o nome do seu usuário. E eu vou colocar www.data. Ok? No meu caso aqui aparece que já existe, né? Já é um membro, né, desse domínio aqui www.data, ok? O próximo comando eu vou colocar só um clear para poder deixar a tela limpa. Vou colocar sudo shawn full stack www.data-r e vou dizer qual é no caso, qual é vamos dizer, o domínio e também o diretório que vai ter a permissão, que no nosso caso é o var www e html, que vai ser o diretório que a gente vai instalar os nossos projetos. Por último, a gente vai mudar a permissão, né, com o comando sudo chmod 755 nos r var www.html. E a gente adicionou uma permissão, então a partir de agora a gente pode acessar esse diretório, que é o diretório var www e html. E percebo que a gente não tem um cadeado aqui. Percebo que aqui dentro da nossa raiz a gente tem um cadeado. E no nosso diretório HTML a gente não tem mais essa restrição. Então a gente pode instalar dependências, a gente pode criar projetos dentro desse diretório HTML, que vai ser onde a gente vai criar os nossos projetos no Laravel. Próximo passo é instalarmos o nosso PHP, então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e vou copiar esse comando e vou colocar o Ctrl Shift V, ok? Vou apertar S para ele instalar
Ok? Então, eu vou fazer um processo bem rápido, pessoal, porque para o vídeo não ficar muito longo e cansativo para vocês, beleza? No nosso caso, a gente está instalando a versão 8 do PHP, beleza? O próximo passo é verificarmos se foi instalado normalmente com o comando php-v, que ele mostra qual é a versão do PHP. E agora a gente vai começar a instalar alguns plugins que a gente vai utilizar, algumas extensões que a gente vai utilizar dentro do nosso PHP, que no caso, primeiro é o mbstring, depois a gente vai instalar o XML. No meu caso, aparece que já está instalado, porque eu já tinha feito a instalação de teste para verificar se ia dar tudo certo, beleza? Depois a gente vai instalar o PHP MySQL. Depois disso, a gente vai instalar o PHP Zip. Depois o PHP Curl. Depois o PHP GT. Pessoal, para fins de ajuda, para caso você tenha algum problema no processo de instalação de uma dessas ferramentas, eu coloco aqui um comando, que é o comando para caso dê algum tipo de problema na hora de você fazer a instalação de alguma coisa, que é o comando para remover um determinado programa, que no caso é o purge php. Então percebo basicamente que é o comando sudo apt-get purge e o nome do elemento que a gente quer remover, ok? Depois disso a gente vai vir bem aqui, vamos instalar o cur, que vai ser o elemento que vai nos ajudar a baixar o Composer. No meu caso aqui diz que já está instalado o cur, mas caso você não tenha, você pode usar esse comando para poder baixar. Por quê? Porque você vai utilizar o comando do cur para baixar e instalar o Composer dentro da nossa máquina, que é o próximo comando. Ele vai baixar o Composer e vai colocar dentro de um diretório específico, ok? Uma coisa interessante, você só pode instalar o Composer depois de instalar o PHP, ok? Por quê? Porque o Composer ele precisa do PHP para poder funcionar normalmente. Para confirmar se deu tudo certo, a gente vai digitar o comando Composer. E se ele mostrar todos esses comandos aqui, é porque deu certo o processo de instalação do nosso Composer, que é o nosso gerenciador de dependências. Beleza, pessoal? O nosso próximo passo, esse aqui é só para caso tenha algum erro no Composer e você possa remover ele aqui da nossa máquina. O próximo passo é instalarmos o MySQL na nossa máquina. Então a gente vem aqui, copia esse comando aqui e cola. Vamos colocar minha senha. Certo? Digita S para poder você aceitar o processo de instalação, né? Permitir o processo de instalação na sua máquina. Percebam bem aqui, enquanto ele vai instalando, que a gente tem aqui diversos comandos que eu utilizo para poder remover o MySQL caso dê algum tipo de problema. Porque pode ocorrer, né? Pode ter uma situação de um problema no MySQL e aí você pode remover ele da sua máquina normalmente. Ok? O nosso próximo passo, depois que finalizar o procedimento de instalação do MySQL, é acessarmos, no caso, logarmos como root. Ok? Vou colocar um clear aqui. Perceba que a gente está com o usuário root, não está mais com o usuário full stack. E eu vou colocar o comando mysql -u espaço root espaço -p para poder a gente acessar o nosso console MySQL com o usuário root. Nesse caso, por padrão, se você estiver logado como root, você não precisa colocar nenhuma senha, apenas aperta Enter que ele vai entrar aqui no console MySQL. A partir de agora você já tem o MySQL instalado, então eu vou colocar show databases, ele mostra a base de dados que tem instalado, então já está funcionando normalmente o MySQL. O nosso próximo passo é criarmos o nosso usuário, que vai administrar o nosso banco de dados que a gente vai criar lá no Laravel. Okay? A gente vai criar um banco de dados, na verdade não é no Laravel, a gente vai criar um banco de dados no MySQL e vai permitir que vamos criar um usuário para que esse usuário tenha acesso ao nosso banco de dados. Eu preciso colocar lá nas credenciais do nosso projeto Laravel. Vou copiar esse comando e vou colar. Ok? Perceba que deu certo. Quando ele retorna carry OK é porque ele deu certo. O próximo passo é mudar os privilégios para ele, para esse novo usuário, dar todos os privilégios para ele. Perceba que bem aqui está escrito code café. No caso, você vai trocar esse code café com o nome que você quer, que no caso é o nome de usuário que você quer. É muito importante que, no meu caso, eu coloquei aqui que a senha vai ser root, então você pode colocar uma senha. Como a gente está em ambiente local, a gente não precisa colocar uma senha super elaborada. A gente coloca uma senha com um padrão como root, porque às vezes você pode se confundir, né, ou esquecer qual é a senha que você tem.
Ok? Por último, a gente vai fazer a criação da nossa base de dados teste, que vai ser a base de dados que a gente vai utilizar nos nossos projetos. Deu certo, então ele retornou aqui carry OK. E por último, a gente vai fazer o flush privilege para poder validar todos os privilégios que eu modifiquei e apertar para sair com o comando quit. Ok? Feito isso, eu posso sair do meu root, voltei para o meu usuário normal e agora, eu estando dentro do meu diretório HTML, certo? Verifique se você está com o comando no diretório HTML. Caso você não esteja, é só você digitar o comando cd/var /html, www/html, e você está dentro do nosso diretório. Tanto que se você colocar o comando ls, aqui está o nosso index.html, que é esse arquivo bem aqui, que é o arquivo padrão do nosso Apache, beleza? Feito isso, agora o nosso próximo passo é criar o nosso projeto Laravel utilizando o Composer. Geralmente a gente utiliza o Composer para poder criar o nosso projeto, assim como, por exemplo, lá no React a gente utiliza o Yarn para poder criar o nosso projeto dentro do React, React Native, Node, entre outras coisas que a gente pode trabalhar com JavaScript, ok? No nosso caso a gente vai utilizar o Composer. Vou utilizar o comando create-project. Vou definir que eu quero que ele seja do Laravel, /Laravel, e que ele tenha um nome, projeto, underline, teste. Ele vai criar e vai baixar todas as dependências de um projeto Laravel padrão, ok? Você pode utilizar, para poder gerenciar ou editar o seu projeto, algum tipo de editor, como por exemplo o editor que é o VS Code, que eu utilizo por padrão, certo? Vou colocar o link aqui embaixo. Vou colocar, na verdade, daqui a pouco, o link para você baixar o arquivo .deb do VS Code da última versão, ok? Basicamente, se você baixar o .deb, você vai ter, basicamente só clica e ele vai pedir para você instalar lá pelo gerenciador de aplicativos o seu VS Code, ok? Vou abrir aqui o VS Code só para mostrar para vocês a interface dele e vou fazer a importação do nosso projeto, que no nosso caso eu vou vir em Open Folder, vou dentro do meu diretório Other Locations, Computer, var www.html, está aqui o nosso projeto de teste. Vou colocar OK, ok? Vou salvar esse arquivo. Vou marcar que eu confio nos arquivos dos autores, ok? E esse aqui é uma estrutura, na verdade, de um projeto padrão do Laravel, ok? Vou colocar um comando Ctrl J para abrir o meu terminal aqui no VS Code. Não se preocupem que eu vou, em uma aula específica, mostrar para vocês tudo relacionado à nossa estrutura de diretórios. Percebo, para quem já trabalha com Laravel, percebo que tem algumas evoluções relacionadas à estrutura dele, que basicamente ele trabalha com uma estrutura MVC, com arquitetura MVC, que é modelo, visão e controle. Mas aqui a gente tem um projeto Laravel do zero. Aqui é o nosso arquivo .env. Dentro desse arquivo .env a gente tem a possibilidade de configurar o nosso banco de dados, que no nosso caso é uma SQL. Vamos deixar quieto por enquanto, a gente vai trazer um vídeo específico que a gente explica cada coisa dentro do Laravel. Mas basicamente, se eu executar o comando aqui, que é dentro do nosso CLI, que é nossa interface de linha de comando, né, que é o artisan, digitar o comando php -artisan, espaço artisan serve, percebo que eu consegui, por meio do servidor artisan, startar nossa aplicação. Então, por meio desse comando aqui, ou pelo caminho localhost / 2 pontos, no caso, 8000, eu acesso, no caso eu tenho, a minha aplicação Laravel funcionando normalmente, pessoal, tá? Pessoal, a gente vai finalizar essa aula por aqui, ok? Nas próximas aulas a gente já vai começar a trabalhar diretamente com o Laravel, vou mostrar a estrutura do Laravel, o que você tem de recurso, quais são as ferramentas, elementos que você tem nativamente dentro do Laravel que vai nos ajudar a criar aplicações web elegantes, conforme a documentação do Laravel. A própria filosofia de trabalho do Laravel nos ajuda a definir. No caso, a gente vai finalizar nosso vídeo. No mais, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.